Educação. O professor Washington Luiz Salles, de Geografia da Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André, fala conosco sobre o Dia do Professor e o trabalho especial feito com alunos sobre o desemprego na região do Grande ABC. Educação também é destaque com Getúlio Gonçalves Ferreira Júnior, do Colégio Cidade dos Meninos. Vamos falar sobre a Feira Cultural, que acontece na semana que vem. Claro, e os destaques do Jornal Diário da Cidade, os destaques de amanhã, o Dia da Polícia Militar com o Capitão Quesada e os destaques da programação de final de semana da Rádio ABC. 715-9005, telefone para você participar. Grande ABC, que desenvolve um trabalho bastante interessante sobre um dos problemas mais sérios que a região do ABC sofre, todo o país, principalmente a nossa região, nos dias de hoje, o desemprego. Professor Washington Luiz Salles, da área de Geografia da Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André. Como vai, professor? Boa tarde, prazer recebê-lo aqui na rádio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio ABC. E a gente veio aqui falar do nosso projeto aí, meus alunos, né? A Cíntia e a Heloísa. Que história é essa, professor? Que projeto é esse? Vamos contar para o ouvinte em detalhes, por favor. Bom, eu tenho passado na Avenida Industrial e tenho reparado assim, o quê? O abandono das empresas aqui na nossa região, né? E, de repente, eu, trabalhando em urbanização, no segundo colegial da Escola Amaral Wagner, eu resolvi, então, fotografar, documentar aquele monte de lixo jogado ali, né? E o abandono das empresas na Avenida Industrial. Quer dizer, a Avenida Industrial não é mais industrial, né? Poderia mudar de nome, não é isso? Com certeza não é mais industrial, a Vila Metalúrgica deixou de ser Vila Metalúrgica. E deve ter algum culpado por isso, né? E a gente foi lá e fotografou. Muitos dos meus alunos, eles não acreditavam no que estava vendo. Teve gente que falou que o que tem de jogado de ferro ali dava para vender e construir até casa. O senhor está abandonado? Abandonado mesmo. Eu vou até deixar um convite aqui para todo professor de História e Geografia para caminhar ali naquele deserto industrial. E esse projeto foi feito em parceria também com o professor de História do Amaral Wagner, né? Isso, é o professor Ivo, né? Eu tive a ideia, chamei o Ivo para me apoiar e com a coordenação da professora Paula. A gente foi para a rua e, enfim, documentamos tudo que vimos. E o resultado? Do ponto de vista do professor, depois dos alunos eu pergunto daqui a pouco, mas do ponto de vista do professor, deu certo? Eu acho que atingiu todos os objetivos, né? Eu acho que os meus alunos, porque a gente fez a coisa por etapa, filmamos e documentamos através das fotos, né? E eles sentiram que o mercado de trabalho para eles está ficando ruim aqui na ABC. Porque eles estavam lá vendo, né? Estava direto com problemas. Muitos até ficaram assim, cabisbaixos, entendeu? Não tinha nem motivo para rir. Eles viram mendigos morando ali, né? Eles sentiram todos os problemas sociais existentes no Brasil, atravessando a Avenida Industrial. Então, só para que o ouvinte tenha uma ideia, isso reforça o que o professor está dizendo. Na região do Grande ABC, 1 em cada 4 pessoas está sem emprego. Ou melhor, 1 em cada 5 pessoas, não, 1 em cada 4, porque 25% da população economicamente ativa está sem emprego quase, na pesquisa da Fundação SEAD de IES, 1 em cada 4 pessoas no ABC não tem emprego. Então, isso que o professor está dando como exemplo, retrata exatamente a situação, né, professor? Com certeza, se a coisa está violenta, a tendência é ficar mais violenta, né? Porque tem um samba que diz assim, o negro sem emprego fica sem sossego, né? As pessoas não estão sossegadas, as pessoas querem trabalhar e não estão vendo uma luz no fundo do túnel. Inclusive eu tenho uma frase de um amigo meu, que é o Fernando Rigoletto, professor que está aqui do meu lado, ele disse que na década de 70 a gente a gente produzia e não pensava. Hoje a gente nem produz e muito menos pensa, entendeu? Está tudo muito confuso devido ao desemprego. Bem, então quero ouvir das duas alunas do segundo colegial, do Amaral Wagner em Santo André, essa experiência, como é que elas sentiram esse trabalho de ter visitado a Avenida Industrial. Cíntia Jorge, boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Cíntia, e aí, como é que foi realizar esse trabalho na prática para você? Bom, esse trabalho é muito interessante porque mostra pra gente um pouco fora do nosso mundo. Nós vemos ali coisas que vão nos afetar, né? Porque nós que estamos, principalmente nós jovens aqui que estamos terminando a escola, que vamos adentrar ao mercado de trabalho agora, que vamos sentir isso. Então mostra pra gente um pouco disso. E a importância desse trabalho é nós levarmos adiante para outras pessoas também verem a situação que está acontecendo.
Bem, o duro é isso, né? Você está no segundo colegial, tem a perspectiva de prestar um vestibular no próximo ano, escolher a carreira, definir uma carreira de trabalho e não ter certeza se vai conseguir se encaixar nesse mercado, né? Exatamente. Eu estou aqui com a Heloísa Maria também, do Amaral Wagner, do segundo colegial. Oi, Heloísa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quero ouvir suas impressões a respeito desse trabalho idealizado pelo professor e realizado por vocês. Esse trabalho para todos nós foi muito interessante porque mostrou a realidade e que a gente dentro da sala de aula, a gente nunca poderia imaginar que seria desse jeito. Aliás, né, professor, isso é educação, né? Hoje é o dia do professor, é um dia marcante, mas a educação no Brasil, graças a Deus, eu tenho percebido isso, não sei se o senhor concorda, mas pelo menos a educação tem sido discutido mais. Tem mais educação no jornal, tem mais educação na televisão, tem mais educação no rádio. Pelo menos discute-se mais o assunto educação. Se melhorou ou não melhorou, aí já é uma outra história. Mas esse trabalho prático, saindo da sala de aula, é uma experiência que deve servir de exemplo para outras escolas, para outros profissionais, né, professor? Quero cumprimentar, né, os professores, verdadeiros heróis da resistência. Eu acho o seguinte, que esse trabalho de campo, ele deixa a gente assim, alegre, né? Mesmo se deparando com uma coisa tão triste que é esse abandono industrial aí. Eu acho que a gente tem que ir para campo mesmo e colocar o aluno para sentir esses problemas de perto. A educação sendo discutida já é um grande avanço. Pior é viver debaixo de uma ditadura, né? Podendo reclamar, tá bom. Enquanto a gente está reclamando, quem sabe eles vão começar a olhar com mais carinho para a gente. Né? Como é que o senhor está avaliando hoje o ensino médio no Brasil? O senhor atua numa escola estadual diariamente e muito fala sobre mudanças no currículo, mudanças na lei, a legislação sendo modificada e na prática, para quem está dentro da sala de aula, melhorou alguma coisa nos últimos tempos ou não, professor? Não melhorou. Eu acho que para você dar uma boa aula, para o aluno te entender, te conhecer e saber ir mais a fundo do que ele está estudando, você precisa ter uma sala com 20 alunos, por exemplo. A gente está com 40, às vezes até 50 alunos dentro de uma sala de aula. E isso é impossível você dar uma aula desse jeito, uma aula bem dada, tá? Não que eles não estejam afim ou que a gente não desperte interesse deles pela matéria, mas é complicado, não está fácil. A questão salarial deixou de ser prioridade dos professores hoje ou não? Bom, tem policiais ganhando mais que a gente, não que eles não mereçam, pelo contrário, num mundo violento eles merecem ganhar bem mesmo, né? A gente está mal. A questão salarial da gente continua a mesma coisa, o nosso famoso vale coxinha está R$2 aí já faz uns 3 anos. Está difícil para a gente, mas a gente vai porque gosta mesmo, porque ama a profissão, né? Hoje o professor tem que desafios daqui para frente, professor? Desenvolver mais trabalho em campo, né? E procurar deixar meus alunos assim com maior interesse, né? E dizer para eles que o objetivo deles, eles têm que suar bem a camisa e ver o que eles vão querer fazer e ver o que o mercado está oferecendo. Entendeu? Esse é o meu grande desafio. Educação, quero ouvir as impressões dos alunos presentes aqui. Heloísa Maria, o que você está achando da educação hoje? Você se sente bem informada, bem educada dentro da escola? Na minha opinião, não. Eu acho que poderia ser melhor. O que você acha que tem de errado? Eu acho que pela superlotação de sala de aula, poderia ter menos alunos, com certeza ficaria bem mais fácil. E aí, Cíntia, o que você acha? Cíntia Jorge? Nós sentimos muita desmotivação, né, por parte dos alunos. Quando você passa a comparar uma outra escola, talvez ali uma escola particular, né, onde a pessoa está pagando, ela tem um interesse maior, a gente se sente em grande desvantagem. Mas depois, quando nós vamos procurar um emprego, é com esse que nós vamos concorrer. Mas você se sente que a infraestrutura dada para você poderia ser melhor, é isso? Com certeza, poderia sim. Professor, Washington Luiz Salles, o que o senhor tem nessa sua cabeça aí para fazer como próxima etapa, como próximo trabalho de campo com esses alunos na área de geografia? Sim. Bom, a gente estamos querendo trabalhar a questão do lixo, Santo André, né? Fotografar e documentar também. Mas a prioridade é continuar esse projeto, ou seja, tudo aquilo que a gente documentou, a gente vai estar mostrando para a população. Então a gente vai visitar a Sociedade Amigos de Bairro, vamos visitar até a escola de samba, vamos apresentar nossa exposição dentro dos bairros para chamar a atenção um pouco, né, da
população para o problema, para eles estarem se deparando como é que está isso aí. E o poder público? Vocês vão pressionar a prefeitura de alguma forma? O poder público vai tomar alguma providência em relação a isso? Olha, eu gostaria de... A gente vai estar questionando, né? Vamos estar entrevistando alguém dentro da nossa fitinha, dentro do nosso documentário. Vamos pressionar um pouquinho sim, mas a gente não espera muita coisa, né? Não? Não, com certeza não. Dê alguns exemplos, professor, do que vocês conseguiram observar na Avenida Industrial. O que mais chamou a atenção do senhor, por exemplo? O Rio Tamanduateí. O Rio Tamanduateí. As fábricas, elas têm córregos dentro delas, né? Que ali eram jogados produtos químicos e lançados no rio. O que mais me chamou a atenção mesmo foi a grande perda de material. Material que poderia ser vendido e estar ajudando alguém. Sabe, existem soluções com tudo que tem lá abandonado. E o senhor tem conhecimento se as empresas que estavam ali ainda são as proprietárias do local, ainda seriam as responsáveis por reutilizar esse material? Eu tenho algumas informações, né? Mas eu tenho medo de comentar. Entendeu? Tem empresa que está ali, que dentro da empresa está super limpo e do lado, por exemplo, tem um monte de lixo na própria calçada da empresa, né? Eu tenho algumas informações. Eu sei que, por exemplo, a Nordon foi para Araraquara, parece, né? As crianças devem saber mais que eu. A General Electric foi para Campinas. Então a gente tem esse tipo de informação, né? Eu acho que o poder público é que tem que tomar uma iniciativa, entendeu? Foram eleitos pela gente, e resolver esse problema, criar emprego aí. Porque ninguém vai viver de trabalhar em comércio no mercado informal, que dá pouco dinheiro, o aluguel está caro e as pessoas não vão poder nem morar, com certeza, né? Tá certo. Professor, obrigado por ter vindo, parabéns por esse trabalho. Né? Obrigado a você e fico contente de estar participando desse programa. Muito obrigado. Obrigado ao professor Washington Luiz Salles. Obrigado também às duas alunas do Colégio Amaral Wagner, do segundo colegial da Escola Estadual Amaral Wagner, fica no bairro Bangu, aqui em Santo André. Cíntia Jorge, obrigado por ter vindo, viu? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde também a Heloísa Maria, que esteve conosco. Boa tarde. 5h29, intervalo. Voltamos já com Cidade Aberta pela ABC, já falando sobre segurança pública.